Hoje nós vamos falar de 3 etapas sobre as técnicas de Feng Shui. Meu nome é Poliana Albiero e eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Em outro vídeo eu falei que a gente aproveita o tempinho para se dedicar a algumas coisas, e eu tô aqui me dedicando a transformar algumas peças que iriam para o lixo, né? É tipo aquilo do lixo para o luxo, não? Mas não necessariamente isto, mas pegar objetos e transformar. Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar bem claro, gente, porque as pessoas às vezes se preocupam muito com a questão do baguá. Eu quero aplicar o baguá, quero aplicar o baguá. O baguá é uma das últimas etapas dentro do Feng Shui. Nós temos 2 etapas primeiro, tá? A primeira etapa, são 3 etapas, como eu falei ali, né? A primeira etapa, tá? Nós temos que observar energias paradas. Então, gente, eu considero essa etapa é a fundamental, tá? Se você não faz ela e não segue nessa sequência, as outras etapas não tem sentido. E vocês vão ver comigo que não tem sentido, tá? O que é essa primeira etapa? Eliminar as energias paradas, estagnadas, tá? Então, dentro do Feng Shui, nós chamamos essa energia de energia Chara. Então, aquela energia que está parada ali. Então, nós vamos percorrer a nossa casa inteira, inicialmente, todos os cômodos, tá? Se você tem um sótão, se você tem um porão, ali também, gente, é a casa inteira, tá? Pro lado de fora também. Então, às vezes você tem aquele quartinho lá no fundo do teu quintal, aquele é tudo, gente, é tudo. O que consiste esta etapa, tá? Para eliminar as energias chatas, essas energias paradas. Então, é aquela que todo mundo fala, destralhar, né? Jogar as tralhas fora, tá? Eu acho assim que é a etapa mais difícil, porque conforme é a nossa vida, conforme quantos anos nós estamos naquele lugar, conforme vai passando os anos até as décadas morando naquele lugar, a gente vai acumulando, né? Tem pessoas que acumulam mais, tem pessoas que acumulam menos, né? Tem pessoas que vão guardando, né? Na esperança de um dia vai que eu precise, né? Outras guardam, tá? Porque tem um apego sentimental. Outras pessoas, mas enfim, as pessoas vão guardando coisas, né? Então, esta parte, tá? De você olhar tudo que você tem dentro da tua casa é muito importante. É mexer com tudo isso, tá? Então, nós mexemos com tudo. Então, vai lá no teu roupeiro, né? Eu sempre digo, comece pelo teu quarto. Sempre comece pelo teu quarto, tá? Vai lá, comece com as tuas coisas pessoais, né? Tuas roupas, teus sapatos, teus bijuterias, tuas joias, né? Teus livros, as tuas coisas pessoais, tá? E antes de você mexer com as coisas das outras pessoas que moram com você, veja se ela concorda, né, gente? Porque às vezes acontecem conflitos, muitos conflitos lá, a mãe vai lá se meter nas coisas do filho. Não faça isso, gente, porque nós não queremos energia de conflito dentro da nossa casa. Nós queremos eliminar as energias paradas, as energias chás. Feito isso, feito essa limpeza, e já junto com essa limpeza que se está fazendo ali de estralhar, né? De separar o que você quer, o que você não quer. Às vezes tem coisas quebradas, mas dá para consertar. Então, separa lá, né, para conserto, mas faça o conserto. Digamos lá que você tem roupas que precisam de conserto. Leve para consertar. Ou se você faz, então faça o conserto. Antes de passar para qualquer outra etapa. Aí também entra a questão de planejamento. Lembra que eu falei sobre o tempo no último vídeo? De a gente separar um tempinho? Tá? Então separe um tempo para você, conforme o tamanho da tua casa, conforme o tamanho das tuas coisas, tá? Eu não posso dizer quanto tempo vai demorar, tá? Mas faça em sequência,
Não vai mexer lá no teu roupeiro hoje, tá? Daqui 6 meses eu vou olhar de novo. Gente, daí você tem que voltar para trás. Tá? E também eu quero dizer uma coisa. Se você sempre tem que estar jogando coisas fora, você tem que repensar nas coisas que você está comprando, né? Porque, eu tô sempre eliminando coisa. Pera lá, então tem alguma coisa errada com você. Tá? A gente tem que ter esse cuidado também como feng shuísta. Poxa, eu compro aquilo que eu vou utilizar. Tá certo, se quebrou, estragou, então eu vou repor, né? E tem aquela regra dentro do feng shui, né? Aquilo, uma coisa entra, a outra sai, né? Lembra desta regrinha? Tudo entra um objeto, sai outro, né? Pra gente manter um pouco de equilíbrio das coisas dentro de casa. Né? Junto com esse destralhamento, depois que se fez, né? Você limpou, destralhou, organizou tudo, gente, tá? Você faz aquela limpeza energética. Eu tenho aqui, eu vou deixar aqui para vocês os passos num vídeo aqui de limpeza energética. Lá eu falo de limpeza energética em ambiente comercial, mas você pode fazer essa mesma limpeza dentro da tua casa. Agora, terminei tudo, agora vou passar para a segunda etapa. O que é a segunda etapa, Poli? São as correções de fluxo de energia, as correções de vigas, as correções de quinas, né? As curas de banheiro, tá? O hall de entrada ali, quando você abre a porta, de repente, que nem aqui na minha casa, né? Eu abro a porta e já me dou com uma parede, então tem que fazer correção. Todas as correções necessárias dentro de uma casa. Então eu vou colocar o quê? O hall de entrada precisa de correção, geralmente precisa de correção. Ali dentro da porta de entrada a gente faz correção. Os fluxos acelerados, né? Quando você tem um corredor muito comprido ou quando a tua porta dá em direção a uma janela, nós temos que fazer a correção. Nós temos que fazer a correção das quinas, aquelas quinas, né? Que apontam para cama, mesa de trabalho, fogão. Nós temos que fazer a cura do banheiro, tá? Eu tenho vídeo também aqui sobre cura de banheiro. E nós temos que cuidar do nosso fogão, né? Fazer, como a gente fala, né? A cura do fogão ou o cuidado com o fogo financeiro, como alguns falam. Feito estas correções, né? As posições de comando também que são importantes, né? A gente também olha o que tem que corrigir por fora da nossa casa. Às vezes tem quinas que dão direção à nossa casa, às vezes eu tenho uma casa de esquina, às vezes eu tenho uma casa que fica na frente de uma rua que dá direção. Então essas correções todas têm que ser feitas. Então é a segunda etapa, são correções. Para a última etapa, que é a aplicação do baguá dentro da casa, tá? Que a gente aplica o baguá na planta baixa e faz as ativações de cada guá. Aí as ativações vão devagarinho, né? Vocês vão fazendo ou pintura de uma parede, ou coloca o elemento do guá ali para ativar, dentro daquelas nichos que eu expliquei aqui que a gente faz para ativar cada energia. Tu vê que o baguá é a última etapa, gente, é a última etapa. Esse processo de técnicas de Feng Shui é constante, sempre é constante, tá? Porque se você observa lá que começou a acumular de novo, tá? Você não mexeu ali, coisas, tá? Que ficam paradas há muito tempo, também, tá? Energia é movimento. Toda energia parada, ela começa a estagnar. Então, gente, você fez esse destralhe, daqui 6 meses você vai ter que mexer com aquelas coisas. Não necessariamente destralhar novamente, mas você vai ter que ir lá mexer, né? Então aquela questão de sempre nós estarmos movimentando o Feng Shui, tá? Praticamente mexer com a energia. Nós mexemos com a energia, nós não deixamos nada parado. Tá? Os cristais que você coloca lá, os cristais multifacetados lá que você colocou, eles necessitam de limpeza sim, gente, porque vai pegando pó, não é aquela limpeza de pedras, né? De pedras
cristal de pedra. Mas aquele cristal Oxford, 40 milímetros, que você colocou na tua janela, ou você tem que tirar pelo menos uma vez por mês, lavar e dar uma polidinha nele. Não deixem esses cristais ficarem opacos ali e você nunca mexer. O mesmo serve para os sinos de vento, os espelhos, gente. Espelho é uma coisa assim que ele tem que estar muito limpo. Não deixa aquele espelho embaçado, tá? Se você colocou espelhos, e ele é um coringa dentro do Feng Shui, né? Porque ele é a solução para muitos problemas de correção. Nós corrigimos muitas coisas com espelho, mas esse espelho tem que estar muito bem limpo. Então, vocês viram que dentro do Feng Shui é muito mais a questão de organização e limpeza do que querendo aplicar o baguá. Por isso que às vezes as pessoas assim, Poli, apliquei o baguá e não deu nada certo. Eu disse, vamos lá então, tá? Lá na área dos amigos. Suponhamos essa ideia, né? Vamos lá na área dos amigos e vamos ver o que você tem lá. A gente chega lá na área dos amigos, no canto dos amigos, no guarda dos amigos lá. E tem um espelho embaçado, e tem um monte de tralha, e tem poeira, e tem sujeira, e você vai achando um monte de coisa ali que, óbvio, gente, que energia que tem ali? É uma energia muito ruim, uma energia parada. Não? Faça o teste aí na tua casa, pega um cantinho lá da tua casa e limpe. Mas limpe com gosto, parede, teto, tudo lá. Como a gente se sente bem, como a gente se sente bem naquele lugar. O mesmo com as cortinas, né? Quando a gente lava as cortinas e você coloca ela de novo, depois é aquele aromazinho do sabão, do amaciante, como a gente se sente bem quando faz esse tipo de limpeza. Então, dentro da nossa casa é importante. Por isso que nós temos que observar o tanto de coisa que nós temos, tá? Com o tempo que temos também para limpar. Não? O tamanho da casa, não? De repente você tem uma casa enorme e você não tem tempo para cuidar dela. E uma coisa também é fundamental, gente. Todos os cantos da casa tem que ter uma funcionalidade. Eu estava aqui nesse quarto aqui, esperando para montar um quarto de visita. Estava esperando para montar um quarto de visita e passou um mês, passou um ano, passou mais de um ano e eu não montei um quarto de visita. Ele estava assim, tinha uma outra coisinha aqui, esperando que eu transformasse. Eu disse, poxa, e se em mais de um ano eu não recebi visita aqui para dormir, tá? Então quer dizer que eu vou ocupar esse quarto para outras coisas. Dei uma outra funcionalidade, tá? Eu fiz o meu ateliê aqui e ficou muito bom, gente, porque antes eu trabalhava na mesa da sala de jantar para fazer os meus artesanatos, isso e aquilo, tá? E tava sempre aquela coisa, põe na mesa, tem que recolher, levar para as tintas para área de serviço, guardar e tudo mais. Agora eu tenho aqui esse cantinho aqui, eu montei uma mesa aqui e ficou muito prático. Então tu vê, aquele quarto que antes estava destinado para uma coisa que talvez eu fosse ocupar, mas que eu vi que passou mais de um ano e eu não ocupei, eu transformei em algo que é prático, que tem uma funcionalidade. Observe aí na tua casa aqueles cantos que você tem. Não é só o cômodo em si, mas às vezes é aquele canto lá que você não dá uma funcionalidade para ele, tá? Às vezes, quando a gente tem um corredor, né? Um corredor, tá? O que se faz com o teu corredor? Ele é só de passagem? Ele pode ser muitas outras coisas também. Ele pode ter, dependendo do espaço que você tem ali, você pode colocar um pequeno altar, depende da tua devoção. Você pode fazer um expositor de fotos, né? Ali que vem contando a família ou das viagens que você fez. Gente, tem tanta ideia assim para fazer, né? Dentro de um corredor que ele não precisa ser só aquele negócio de passagem. Usem a criatividade para vocês pegarem os cantinhos da tua casa, tá? Você tem um cantinho para leitura?
Ah, Poli, eu não tenho cantinho para leitura, eu nem leio mais, tá? Tem um cantinho para meditação? Você tem um cantinho para você fazer as suas orações? Então depende da maneira que você vive, da maneira que você tem a tua devoção, a tua fé, tá? Fazer às vezes um cantinho lá para meditação, ou fazer um cantinho para oração, ou aquele cantinho para conversas, não? Eu adoro ter o cantinho da conversa. Eu amo. Eu tenho a minha sala aqui, a sala de cima aqui, que eu tenho a lareira. No inverno a gente, é lógico que a gente acende o fogo ali, né? Fica aconchegado ali perto do fogo. E ali é o canto, principalmente, para a gente ter uma conversa. Por quê? Não tem televisão, não tem nada que venha eletrônico que venha atrapalhar ou mudar o rumo daquilo que deve ser. Né? Ali é um cantinho onde a gente senta, né? Se aquece, você toma um chocolate quente, toma um cafezinho e bate um bom papo. Então é uma sala onde a gente conversa. No verão, o que eu faço, gente? Eu coloco velas dentro, né? Porque uma lareira não pode ficar meses sem ter uma função, né? Depende do lugar que eu uso a lareira. Antigamente até que fazia mais frio, né? Hoje o que? Estamos em pleno inverno e ontem deu mais de 30 graus. Então, coloca a vela dentro dela, acende ali, fica uma coisa iluminada, fica um cantinho muito gostoso. Gente, espero ter ajudado. São 3 etapas e a casa tem que ter função. Qual é a função daquele canto? Qual é aquela função daquele cômodo? Observe se você está seguindo esses passos. Não adianta ir querer aplicar o baguá se lá a energia está parada, se lá tem um monte de correções que devem ser feitas, tem um fluxo acelerado, não está em posição de controle, tem uma viga em cima da tua cama, tem uma quina apontando para a tua mesa de trabalho, gente. Todos esses pontos têm vídeos aqui explicando bem sobre correção de quinas, sobre correção de viga, sobre correção, a cura de banheiro, tudo aqui tem no canal. Agora eu vou fazer um convite para vocês, se vocês estão gostando, se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, organização e agora, gente, tá? Eu tô colocando mão na massa e fazendo o Diário da Reforma. Gente, confesso para vocês que é bem devagar, né? Porque pintar, corrigir uma parede de alvenaria, pintar, é lento, gente. Principalmente eu que não tenho prática nenhuma, mas devagarinho eu vou fazendo. De uns dias para cá eu me inspirei em fazer pequenos objetos, né? Então tô lá transformando garrafinhas, objetos de plásticos em objetos de decoração e esses mesmos objetos de decoração com a cor aonde eu vou poder o quê? Fazer a ativação de certos guás. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu. Muito obrigada.